Olá, aqui é a Keila e nesse vídeo a gente vai dar sequência à nossa minissérie de topografia. Aqui a gente vai ver um exemplo de medição em campo utilizando a poligonação e como calcular as medidas angulares também. Esse tipo de conteúdo dá sequência também aos vídeos anteriores dessa minissérie que você pode acompanhar logo abaixo na descrição do vídeo, inclusive o link da playlist. E são os conceitos que a gente utiliza depois em alguns outros vídeos que a gente tem aqui do canal, que ensina como realizar a topografia tanto no Revit como também no AutoCAD e também como buscar bases de alguns lugares também de modo online. Antes de a gente entrar no conteúdo, caso você ainda não seja inscrito no canal, eu lhe convido a clicar no botão abaixo para se inscrever e você pode também curtir, compartilhar e comentar logo abaixo desse vídeo. Semanalmente eu trago aqui para o canal ao menos um vídeo como este para você. Vamos lá! Então eu estou aqui com um exemplo, né, que tem essa fotografia que eu tirei na verdade dessa fonte. E vamos supor que, por exemplo, para realizar uma medição com poligonação, em campo ao menos duas pessoas, por exemplo, você e teu colega, foram medir uma parte do parque em que ficam os equipamentos de ginástica para adultos a céu aberto, como por exemplo os dessa fotografia aí. Portanto, como equipamento, vocês levaram então uma trena, que também é conhecido como diastímetro, um teodolito na maleta, duas balizas, no mínimo pelo menos, um tripé e um prumo de centro, uma régua vertical, ou seja, a mira, uma prancheta e objetos para anotação e duas folhas de papel, no mínimo para a caderneta e para o croquis. E dessa forma, como resolução, primeiro vocês pegaram ali a folha de papel e na folha de caderneta de campo, ou seja, vocês pegaram e riscaram essa folha de papel em campo, vocês anotaram pelo menos ali a coluna dos pontos, para você dar a sequência ali e anotar a ré, a estação e avante. Daí você fez ali uma coluna também para ângulos horizontais, uma coluna para distâncias e também uma coluna para azimuth e uma linha embaixo para somatórias, principalmente dos ângulos horizontais e das distâncias. Isso aí seria o que você anotaria em campo. Daí, na sequência, para continuar a resolução, para a medição você poderia utilizar, por exemplo, neste caso, o método do caminhamento, também conhecido como poligonação, pois trata-se de uma poligonal simples fechada de apenas 4 pontos. É chamada de poligonação porque você vai poligonar, vai transformar numa espécie de um polígono que, inclusive, por ser um polígono fechado, você vai conseguir até mesmo calcular se está tudo certo ou se de repente você precisaria voltar em campo para refazer alguma situação, alguma medição, por exemplo. E também é chamado de caminhamento porque você caminha o equipamento para o próximo ponto. Você pode ver conteúdos anteriores dessa playlist para entrar um pouquinho mais a fundo nessa parte. Aqui a gente está com um exemplo prático já. E os pontos eles devem ser marcados no chão, na sequência, em loco. Depois, o tripé vai ter que ser posicionado. Então, você vai em campo, na quina, por exemplo, nas 4 quinas aqui desse parquinho, você vai colocar um ponto para realizar a medição. Pode ser um piquete, pode ser algum outro recurso semelhante. E depois de você posicionar os pontos precisamente ali no chão, você vai tentar abrir e preparar o tripé. Então o tripé ele vem geralmente num estojinho como este, de aproximadamente 1,5 m. É tipo aquele canudo de colocar papel enrolado ali, aquelas folhas grandes, A0, A1 de projeto. E neste caso é um tamanho bastante semelhante. Você vai tirar o tripé desse estojo e com o tripé fechado e na vertical você vai desbloquear as 3 travas que ficam próximos ali da onde fica uma espécie de mesa que você vai apoiar o teodolito depois. Daí esses aqui é de alavanca, é só levantar a alavanca. E perto do pezinho, daí vai ter também umas travas rosqueadas, você vai desrosquear e vai desbloquear as alavancas. Com o tripé ainda fechado na vertical, você desbloqueou tanto as travas de cima, essas 3 de cima, como também essas 3 de baixo. Daí você vai puxar na vertical até a altura aproximada mais ou menos entre o seu queixo e o seu nariz, mais ou menos aqui a altura da sua boca. Se fosse uma medição que vai ser realizada com você e seu colega, por exemplo, você poderia ter uma altura média, mais ou menos, né, entre vocês dois, se de repente vocês forem de altura bastante diferente, né, uma pessoa muito mais alta do que a outra. Ou então faz a medição completamente, o ciclo de medição com uma pessoa que seja de uma determinada estatura, daí ajusta a altura, daí faz o ciclo de medição com a outra pessoa que tem uma estatura diferente, né, bem diferente em relação ao anterior. Daí você puxou
na vertical, na sequência você vai travar primeiro as alavancas que estão mais próximas de você, você puxou, com a outra mãozinha você pode travar a alavanca, e depois a do pezinho você pode segurar em cima, você vai lá embaixo e rosqueia. Daí essa seria aqui para rosquear de volta e travar mais ou menos aqui a altura. Daí dessa forma, agora que você já travou em cima e travou embaixo, daí na sequência você vai abrir o tripé. Para abrir o tripé, você pode apoiar um dos pés na frente, igual o rapazinho aqui da fotografia, e puxa os dois outros pés na sua direção. Isso se de repente o pé der atrito no chão, senão você dá algum outro jeito de abrir ali os 3 pezinhos do tripé. Daí na sequência você vai ter que colocar um prumo de centro, se de repente for um tripé, um teodolito que tem prumo de centro, alguns têm mira laser também, você vai ter que posicionar o tripé exatamente sobre o ponto, né? Por exemplo, aqui foi materializado o ponto não com piquete, mas com esse pontinho aqui, e daí você teria que alinhar, né, o tripé em relação a esse ponto. Você pode usar um prumo de centro, que é diferente, prumo de pedreiro, de fazer afiada ali de blocos de uma parede, que é aquele prumo que, o de bloco, ele é como se fosse um cilindro perfeito. Agora, o prumo de centro, que é utilizado aqui, ele parece um peão. Ele é um cone que a ponta, né, do cone aponta para baixo e deve apontar, né, perfeitamente para esse pontinho aqui embaixo. Mas o recurso, né, como ele funciona, o mecanismo é bem igualzinho. Então, na sequência, a gente vai ter que remover o prumo de centro, né, se for o tripé que você vai alinhar com o prumo de centro. Então você vai colocar o teodolito sobre o tripé e vai rosquear para ele ficar fixo em relação ao tripé. Alguns teodolitos têm uma mira laser, onde fica o visor com um monte de botãozinho, se for um visor digital. Você pode apertar, parece um ícone de luz ou de laser mesmo, que ele vai mirar, vai apontar retinho, como se fosse um prumo de centro, em relação à marcação ali do ponto. Você vai verificar o nível, que tem um nível redondinho, que é o nível bolha, e vai verificar também o nível tubular, que é o nível que parece um slot linear. Em ambos, você vai ter que deixar ele perfeitamente alinhado em relação a deixar ele aprumado mesmo, para a medição ficar correta. Então, você vai, depois de aprumar ele em relação ao ponto, tanto faz a ordem dos fatores, tem gente que prefere fazer o redondo primeiro e o tubular depois, ou vice-versa, faz o tubular primeiro e o redondo depois. Se você fizer o bolha, né, o redondinho, primeiro, você vai apoiar o pé do tripé contra o chão. Se for um chão do tipo solo, do tipo gramado, você pode até apoiar, né, pisar nessa partezinha para ele afundar, esse pezinho afundar, e fixar ele bem direitinho contra o chão. E daí você pode desrosquear, um pé de cada vez, né? Daí desrosqueia um, daí levanta um pouquinho mais, levanta um pouquinho menos. Daí quando ele ficou mais centralizado, você pode rosquear de novo. Daí também o outro pezinho, você desrosqueia, daí levanta um pouquinho mais, um pouquinho menos. Se tiver de 2 pessoas, uma pode regular o pé e a outra pode ficar olhando o nível bolha. Travou cada um desses pés, você volta a rosquear para travar, não se esqueça. Depois de repetir isso para cada um dos pés, um de cada vez, você vai estar sempre vendo no visor também o prumo óptico, o prumo ali do laser. Se for do tipo laser, você vai ver se ele está perfeitamente ali alinhado em relação ao ponto. Se não, se ele for do tipo visor aqui do tipo óptico, daí neste caso você vai olhar para ver se o ponto ainda está em relação ao centro desse tripé. Então esse aqui seria o nível bolha, que você vai mexendo ali nos pezinhos para ver se ele está perfeitamente ali centralizado em cada um desses pezinhos, e depois você vê ali se ele ainda está coincidindo com o ponto através do visor óptico ou através da mira laser, se o teodolito tiver essa possibilidade. Só depois, então, você pode fazer pelo nível tubular, que seria o linear, onde, neste caso, você vai fazer um ajuste fino com os calantes, ambos para dentro, ambos para fora, né? Você rosqueia os dois para fora ou os dois ali para dentro. E depois, se necessário fazer o giro de 90 graus e ajustar os calantes de novo, você pode. Outro jeito de fazer, ter o tripé já posicionado sobre o pontinho, daí você até fez ali com o prumo de centro o alinhamento, e ele estava aqui precisamente sobre o ponto. Neste caso, você depois removeu o prumo de centro, né? Se for desse jeito aqui, o prumo óptico, daí ele provavelmente precisaria dessa rota, desse caminho para enxergar o ponto materializado lá embaixo. Nivelando, você veria se está tudo certo. Bem aqui a gente teria a estação, do teodolito. Vamos supor que ele estava com a luneta para essa direção aqui. Caso, mais ou menos aqui na lateral do equipamento, tem um lugar que
provavelmente, né, vai ficar a bateria. Seja a bateria recarregável, né, que é o mais comum, alguma outra fonte de energia, já que a maioria dos teodolitos hoje em dia são digitais. E nesse caso, alinha ao lado aqui da bateria, né, o paralelo aqui, né, a luneta está aqui, né, daí aqui a gente teria o lado da bateria. Esse lado da bateria alinha com esse pé, e nesse caso você vai ver o tubular que fica aqui mais ou menos próximo à luneta, né, tem visor aqui depois, o visor digital onde ficam os botõezinhos. Então você veria se aqui no tubular a bolha está precisamente no meio. Daí você gira aqui esse lado da bateria para esse outro pé, e alinhando a bateria com esse outro pé, você vê se no nível que é tubular a bolinha está no meio. Daí fez com esse outro pé também, daí você vai girar, né, continua aqui sempre no mesmo sentido, gira para esse outro pezinho, para a bateria coincidir com o lado desse pé, e novamente vê se o nível tubular, a bolinha no meio do tubular está precisamente no meio, porque se não tiver, você poderia desrosquear o pezinho correspondente e puxa um pouquinho mais ou puxa um pouquinho menos o pezinho, trava quando ele estiver ali precisamente ali no meio. Se você fez dessa forma o tubular aqui primeiro, próximo à base, né, vamos supor que a base estava bem aqui, tinha aqui esse nível bolha. Daí o nível bolha, que é o redondo, você vai verificar se tá certo, né? Senão você vai, na sequência, desrosquear o pezinho, que você vai ter que jogar um pouquinho mais ou um pouco menos a altura, e deixar a bolha precisamente no meio. Daí neste caso seria o tubular primeiro e o bolha depois, que você poderia estar fazendo também. Quando for levantar o pé um pouquinho mais, um pouquinho menos, ao desrosquear aqui embaixo, você pode apoiar o pé sobre essa região para justamente você travar o pé do tripé, principalmente dependendo, né, do tipo de solo. Se fosse bem esse daqui do tipo parquinho, do tipo areia, seria melhor para justamente o pé não sair do lugar, né, o pé do tripé. Então vamos dar sequência aqui. Daí, como resolução, como você já tem os pontos e já inclusive preparou o tripé num dos primeiros pontos, vamos supor este daqui, daí você pode pegar uma outra folha e fazer o croquis. Nesse croquis você vai definir primeiro a ordem dos pontos e o azimuth. Por exemplo, aqui esse primeiro ponto, esse segundo ponto, esse terceiro ponto, esse quarto ponto. Então aqui, inclusive, a gente vai provavelmente fazer um caminhamento em sentido horário, né? 1, 2, 3, 4 seria o mais comum. Se não, você pode sequenciar anotando aqui nesse croquis a ordem que você executaria. Nesse primeiro ponto aqui, você pode também, né, já armou o tripé exatamente, precisamente nesse primeiro ponto que você marcou como sendo ponto 1. Daí você, na sequência, você pode usar uma bússola para definir o azimuth. Lembrando que pode ser bússola, pode ser um marco relativamente permanente também, para você fazer um norte arbitrado, por consequência um azimuth arbitrado, para você ter uma referência inicial para dar sequência à medição. Se for azimutar com o norte magnético da bússola, só lembrar que você tem a declinação magnética que você deveria ver na sequência em algum site que tem esse valor de declinação magnética, porque senão a medição é válida para agora, mas aqui a 50 anos, 100 anos, ela perderia provavelmente a função, já que o norte magnético ele tem uma certa diferença em relação ao norte verdadeiro. Então você pegaria pela declinação, por exemplo, se o norte magnético está um pouquinho para cá e o verdadeiro está um pouquinho nessa direção, nesse momento da medição, daí você pegaria e jogaria esse valor para compensar e saber qual que é o norte verdadeiro em relação a esse norte que é magnético. Você poderia usar, por exemplo, o celular. Eu vou estar mostrando aqui então. Se você usar uma bússola de celular, você teria que colocar ele abaixo do teodolito. De preferência, deixa o centro da bússola com o centro em direção ao ponto que você pegou e aprumou, inclusive o tripé, a base, né, do teodolito. E você teria que buscar para que lado, né, que fica o norte. Então eu teria que pegar e girar e até pegar e coincidir aqui onde fica o norte. O norte, por exemplo, aqui onde eu estou sentada para gravar, tá mais ou menos nessa direção. Se eu pegasse e girasse, aqui eu não sei se eu vou conseguir mostrar em simultâneo, mas se eu girasse para cá, né, aqui seria leste. Se eu girasse para essa outra direção aqui, aqui seria oeste, né, por exemplo. E se eu girasse aqui mais ou menos 180, aqui seria, por exemplo, sul. Só tem uma ressalva, vou pedir para lembrar que quando a gente tem o teodolito ele tem uma bateria. Na verdade, o próprio celular também tem uma bateria interna. E neste caso,
quando você tem a bateria do teodolito muito próximo desse celular, desse aplicativo, pode acontecer de ele tentar jogar o norte para o norte da bateria do teodolito se você deixar muito pertinho. É claro que, na verdade, o próprio celular tem uma bateria interna, mas que o próprio aplicativo, ele, na hora de ser desenvolvido, ele tenta compensar esse tipo de situação, né? A bateria interna do celular e o aplicativo está dentro do celular. Eu estou comentando isso porque se você deixar muito pertinho do teodolito, pode ser que a bateria do teodolito, ele sem querer, bagunce um pouquinho o norte magnético, principalmente se for o norte magnético, seja do compasso, da bússola de celular, seja do físico mesmo, né? Um compasso físico que não seja digital, né? Que seja analógico. Então você poderia deixar ele espaçado para conseguir medir, e depois de você apontar precisamente aqui para o norte, daí na sequência você poderia pegar e girar para o lado que ficaria ali, por exemplo, a linha que une o 1 em direção ao 2. Então primeiro eu peguei e zerei aqui no norte, daí zerei no norte, daí na sequência eu giraria na direção ali do 1 em direção ao 2. Por exemplo, o 0 ficaria bem aqui, e desse 0 agora eu vou girar, por exemplo, naquela direção que eu sei que fica do 1 em direção ao 2. Eu giraria, por exemplo, para essa direção, daí girei para essa direção, daí eu teria que pegar e marcar qual que é o ângulo que eu estaria medindo, né? Se é 260 e pouco, né, por exemplo, eu pegaria e mediria e anotaria esse azimuth. Aqui foi só um exemplo, então. Aqui eu estou usando o mapas da bússola. Às vezes você encontra ele como mapas da bússola. Aqui eu estou usando esse aplicativo que é o mapas da bússola, também conhecido como bússola direcional, mas você poderia estar usando qualquer outro, inclusive um físico de verdade. Então, depois de você pegar e marcar o azimuth, na sequência, você poderia marcar no croquis o caminhamento. Neste caso, qual que é o caminho que você faria movendo o teodolito? Primeiro você vai medir esse ponto, claro, mas na sequência, qual que seria o caminho, né? O caminhamento que você faria? Por exemplo, você destravaria o teodolito daqui e fincaria ele na sequência para fazer essa outra medição. Então, a distância que você vai caminhar vai ser do 1 em direção ao 2. Mediu aqui no ponto 2, você vai caminhar o equipamento daqui para o ponto 3, e fixar ele aqui para fazer a medição. Então, o próximo caminho seria a distância de 2 em direção a 3. Da mesma forma do 3 em direção ao 4 e a distância do 4 em direção a 1. Então, no croquis, marque então o caminhamento, a distância, a rota que você fez, para ficar mais fácil de lembrar depois. Mesmo que pareça mais simples, que aqui seja apenas 4 pontos, porque te ajuda a lembrar depois a medição que você realizou naquele determinado dia em campo. Então, a gente marca aqui D1 para 2, D2 para 3, D3 para 4 e nesse caso D4 para 1. Daí marcou o caminhamento, daí você decide depois como vai ser feita com ângulos horizontais externos ou com ângulos horizontais internos. Se você vai fazer externo aqui, vai fazer a mira para cá e vai girar para essa direção, vai fazer a mira, o ré para cá e vai girar para fazer vant, então, sempre de modo externo, ou se você vai preferir fazer de modo interno. Por exemplo, eu vou fazer a mira bem aqui para 2, mas eu vou girar para ré. Por exemplo, eu estou aqui em 1 e vou fazer primeiro a visada aqui para 2 e vou girar o equipamento para medir esse ângulo interno em relação a 4. Daí quando eu mudasse aqui para o 2, equipamento, daí eu viraria, faria a visada aqui do teodolito para o 3 e giraria para marcar depois o ângulo, por exemplo, desse em direção a 1. Daí poderia ser feito dessa forma, só que daí você marcaria, claro, se fosse sempre interno, daí você poderia marcar aqui na sequência, inclusive com setinha, da onde veio e para onde você girou. E não esquece de deixar o norte marcado também, como é que você fez, fez o norte para essa direção e girou para esse caminho, que é do que a gente estava vendo antes. Deixa marcado. Fica a tua escolha, só que eu vou dar dica que particularmente eu prefiro sempre fazer o mais curto. E neste caso a gente tem a resolução, que nesse caso eu marcaria também na caderneta, não somente o croquis, faz ali na caderneta também, qual que é a sequência, onde você vai fazer a ré em relação ao equipamento e aonde você vai virar em direção a vant depois, para conseguir anotar o ângulo. Lembrar que ré não necessariamente ré para trás, ré é sempre referência. Então, como assim? A gente tem aqui o primeiro ponto, onde eu vou deixar o equipamento aqui no ponto 1, então o equipamento, a estação, está aqui no ponto 1. Do ponto 1, eu vou fazer aqui a visada para 2, eu marco 2, e aqui com a setinha, eu vou aqui girar nessa direção
e vou medir esse ângulo que ele forma com o 4. Então, na sequência, a gente vai ter que pegar e anotar também para os outros demais pontos na sequência. Então, eu moveria o equipamento aqui para 2, o equipamento estando em 2, eu faria a visada aqui em 3, e daí giraria, né, igual a setinha aqui apontada aqui no croquis, tem que estar anotado no croquis, daí eu girei aqui em direção a 1. Daí, então, do 2, a gente vai medir Ré em 3 e Vante 1. Daí, na sequência, eu vou mover o equipamento agora. Eu destravei, né, os pés do tripézinho ali e vou agora colocar, posicionar, centralizar aqui no ponto aqui do 3. Estando aqui no 3, eu vou fazer a visada aqui de Ré em 4. Daí, eu deixei precisamente vendo a baliza ali em 4. Agora, eu vou girar o teodolito igual a setinha aqui em direção a 2. Eu marco aqui Vante 2. E na sequência, depois de ter feito a medição nesse ponto, eu vou levar o equipamento aqui em 4. E o equipamento em 4, primeiro, ele vai fazer aqui a Ré, primeira visada para o ponto 1. E na sequência, eu vou girar igual a setinha aqui para aqui o 3. Então, você pega e marca essa memória aqui nessa tabelinha para justamente você conseguir lembrar depois. Daí, nisso de girar o equipamento, a maioria dos teodolitos de hoje em dia, ele tem esse display, esse visorzinho que é digital. E esse displayzinho que é digital, por mais que a ordem dos botões, dependendo do modelinho do teodolito, seja um pouquinho diferente, ainda assim você sempre vai ter esses determinados botões. Então, esses botões, um deles vai ser o liga-desliga, né? Vai ser o on-off. Daí você ligou ele, ali pertinho talvez tenha ou ele vem com um símbolo de lâmpada, ou de um ponteiro, alguma coisa diferente, que ele aponta o laser, o prumo óptico, o prumo laser, em direção ali o ponto que deve estar abaixo do tripé. Daí, provavelmente você teria algum pertinho, às vezes ele muda, né? Tá aqui em cima, né? O on-off e o laser, mas ainda assim você teria esses 6 botões. Quando você estiver fazendo a medição, por favor, não mexa jamais no LR e o vertical alterna. É que, por exemplo, você tem aqui nesse visor, esse V de vertical que marca o ângulo na vertical, né? O para cima e para baixo, e tem o ângulo H ou HR de horizontal, que ele marca no sentido da horizontal, né? Virou para lá ou virou para cá na horizontal. E nesse caso, se você tivesse, por exemplo, sempre indo ali num determinado sentido, ele está fazendo positivo. Do determinado outro sentido, ele vai subtraindo. E você flipa ali no LR, daí ele vai inverter. Onde antes ele estava fazendo positivo, agora ele vai fazer negativo. E vice-versa, onde ele antes estava indo negativo, ele vai somar valor. E isso destruiria a sua medição se você flipasse no meio da medição. Tanto LR quanto aqui o sentido da vertical. Então, quando estiver medindo, não mexe nesses aí. E fora isso, o hold, ele seguraria, né, o valor. E o 0,7 ou offset, às vezes o pessoal fala também, esse 0,7, esse offset seria o zerar. Então, você fez ali a mira, aqui, por exemplo, estando em 1, você fez a primeira mira, a primeira visada aqui em 2, e aí você zerou, ou seja, você deu 0,7. E você zerou, daí você girou em direção aqui ao 4, que neste caso, daí você mede esse ângulo HR, esse ângulo horizontal, às vezes ele vem marcado como H, e marca aqui esse determinado ângulo. Antes de tudo, você vai virar aqui em direção ao norte, seguindo ali a bússola, igual eu mostrei, e daí você vai girar em direção a esse alinhamento. Daí, nesse alinhamento, qual que é o ângulo formado do azimuth? Daí você marca aqui em relação ao azimuth também, para conseguir lembrar e recuperar depois. Para medir aqui o equipamento, ele estando aqui no ponto 1, primeiro a gente zera aqui no norte, no azimuth, destrava ele tem ali um calante que trava a lunetinha ali do teodolito, ele precisamente alinhado ali com o norte, daí você destrava ele e vai girar do norte em direção ao caminhamento, aqui estando ele no ponto 1, você vai girar aqui em direção ao ponto 2. Ainda com a estação em 1, pela luneta você vê ali a baliza, zera com 0,7 ou offset, enfim, o botãozinho que fica ali no display do visor, e mede o ângulo do 2 em direção ao 4, né? Daí você fez aqui, zerou, daí você gira aqui em direção ao 4. Daí anota o ângulo. Nesse exemplo, o ângulo que foi visto ali no visorzinho seria desse valor aqui. E você marcou, né, também o azimuth. É bastante importante. Pensa, você caminhou esse equipamento em direção ao ponto 2, e para medir aqui ele precisamente ali aprumado, né, em relação ao pontinho 2. Nesse caso, você com a estação em 2, pela luneta, você vê a baliza ali em 3,
o seu colega, né, que está segurando a baliza precisamente ali no prumo, ali na 03, daí zerou com o botão 07 ali no seu display, daí na sequência você gira o teodolito e mede ali o ângulo em direção a 1, igual a setinha, igual você fez aqui a sequência da anotação dos pontos, então anota o ângulo. Da mesma forma, agora você vai caminhar esse equipamento em direção ao 3, e para medir o ponto 3, com a estação aqui em 3, ela já posicionada, aprumada, pela luneta você vê a baliza em 4, zera ali no displayzinho do teodolito, ali no botão 07, e mede o ângulo do 4 em direção, né, girou aqui o teodolito, né, pegou e, no 4 pegou e girou, ali em direção ao 2. E na sequência você anota o ângulo, nesse exemplo foi esse ângulo aí. E depois você caminha o equipamento ali para o 4, mede o ponto 4 com a estação em 4, pela luneta você vê a baliza em 1, e igual a setinha você vai zerar inclusive no 1, precisamente vendo ali a baliza bem certinho, e daí nesse caso você vai medir o ângulo em direção ao 3 e vai anotar também. Nesse caso depois você vai ter que, na sequência, em campo ainda, com a ajuda do teu colega, você vai passar a trena. Se for uma estação total, a própria estação total também mede, além do ângulo, a distância. Daí neste caso provavelmente seria uma baliza que ela tem um prisma para refletir, rebater ali de volta para a estação total o sinal. E se não, não tem problema, você tem um teodolito mais simples, você pode usar o diastímetro, a trena. Daí um colega seu segura a trena ali no ponto, daí você puxa ali a trena em direção ao ponto que você está ali com o equipamento, e estava antes, né, pelo menos com o equipamento, e daí você mede ali a distância e anota. Por exemplo, nessa distância desse caminhamento, daí tinha essa distância, nessa distância desse caminho, daí tinha aqui também essa distância, aqui do 3 em direção ao 4, daí tinha aqui essa distância, e do 4 em direção ao 1, tinha aqui essa determinada distância. E era aproximadamente, né, um parquinho de 10 por 10 metros aqui. Né, alguns lugares tinham um pouquinho mais, né, uns lados ali tinham um pouquinho menos para ceder espaço para calçada. E você pode também fazer a somatória, tanto de um quanto do outro. Daí, terminada essa parte aqui da medição em campo, você pode recolher todo o seu equipamento e ir para algum canto, pegar e calcular. Ou então você já poderia recolher tudo e ir para o escritório e fazer a conta ali na sequência. Daí você abrindo ali o manual do equipamento do teodolito que você usou no dia, nesse exemplo, para a escala 1 para 300, o erro angular do equipamento era de 40 segundos. Então primeiro você tem o primeiro azimuth ali que você mediu em campo, que estava ali anotado na caderneta. Você agora vai passar essa caderneta, aquela lá que a gente estava vendo antes, né, daí esse valor, daí tudo isso daqui que a gente fez, a gente passa limpo, né, copia, né, passa limpo para essa tabela, e aqui a gente vai começar a colocar os outros demais campos aqui de compensação e verificar se ele está correto ou não. Então, como primeiro passo, você vai somar os ângulos que foram medidos, e a regra é que para a soma dos ângulos internos, daí você teria que usar exatamente essa fórmula, para justamente marcar depois a compensação. E nesse caso, né, o n menos 2 vezes 180, daí o n é o número dos pontos, né, dos ângulos internos. Como é um quadrilátero, aqui a gente tem 4 pontos, né, 4 menos 2 dá 2, daí multiplica por 180. 2 vezes 180 é 360, acho que não precisa nem de calculador. Aqui então tinha 360 graus, 1 minuto e 10 segundos. Então, nesse caso, a gente teria que fazer 360, fazer essa diferença, que aqui tem até um pouquinho mais, né? Conta mais, né? 1 minuto, 10 segundos. Que isso daqui vai ser o valor que está aqui a mais em relação ao 360 e que a gente teria que passar aqui para compensação. Isso aqui tem a mais esse valor, né? Esse menos esse, vai sobrar isso daqui, né? De 1 minuto e 10 segundos que eu vou ter que compensar no valor que eu vou distribuir para fazer a compensação angular, né? CA de compensação angular. Então vamos dar sequência aqui. Eu particularmente, eu prefiro usar uma calculadora que eu vou mostrar aqui. Puxei aqui a minha calculadora e particularmente eu costumo usar essa daqui, que é o Calc ES. Daí seria essa daqui, eu tô com a versão paga, mas a versão paga é baratinha, é cerca de aproximadamente $1. E nesse caso a gente poderia fazer aqui o cálculo da tolerância angular, que neste caso seria essa fórmula aqui que já está com o valor passado. Daí eu posso fazer aqui na calculadora também. A tolerância, né, para a gente ver se está dentro da margem de tolerância angular, daí eu vou colocar aqui 0. Daí eu tenho que marcar aqui a bolinha do grau, né, daí 0, que é a bolinha aqui, o risquinho do segundo.
e vou marcar aqui o 40 segundos aqui na sequência que eu consigo escrever. Tenho que colocar 0 bolinha e depois 40, e daí você consegue colocar 40 segundos. E multiplica aqui pela raiz, então, de 4, que na verdade é 2, não podia colocar direto, e a gente teria esse valor aqui como resultado. Esse valor aqui como resultado a gente pode alterar aqui para visualizar ele em casas decimais ou visualizar ele em ângulo. Clicou aqui de novo, ver casas decimais, clicou nele de novo, o bolinha de graus, minutos, segundos, daí você vê ali que seria a tolerância permitida, né, de 40 segundos desse equipamento nesse exemplo. O teodolito que foi usado em campo, ele tinha essa tolerância que a gente calculou e seria equivalente a 1 minuto e 20 segundos para essa medição desse polígono de 4 lados. No máximo a gente poderia ter esse valor de diferença, tanto para mais como para menos. E o erro angular que a gente tem ali em campo foi de 1 minuto 10 segundos, está dentro de 1 minuto 20 segundos, então ele está aceitável. 1 minuto 20 segundos a gente vai ter que compensar, a gente vai ter que distribuir bem aqui. Então seria a mesma coisa que a gente colocar 1 minuto 10 segundos, né? Lembra que 1 minuto é 60 segundos. 60 segundos mais 10 segundos dá 70 segundos. 70 segundos que a gente poderia colocar 20 mais 20 mais 20, 20 vezes 3 dá 60, e tá faltando os 10 segundos que eu preferi colocar aqui. Então a gente já colocou 70 segundos de compensação angular, e na sequência a gente poderia fazer o cálculo dos azimuths segundo essa fórmula, para fazer a compensação. Né? Como assim? A gente tem essa compensação que aqui a gente tem que subtrair, já que aqui deu a mais do que 360 graus, e a gente tinha que atender aqui 360 graus, então aqui a gente vai, logicamente, subtrair esses valores, menos 20 segundos, que a gente vai fazer aqui, menos 10 segundos. Não sei nem se precisa de calculadora, mas vamos lá. Eu tô aqui com a calculadora, se eu fizesse aqui 89, esse valor aqui, 89 graus, né, 46 e 50 aqui segundos. Nesse caso, menos, daí 0 bolinha, né, 0 bolinha, e aqui 50, e aqui 20, aqui bolinha. Neste caso, a gente teria esse resultado que a gente copiaria para cá. Então, assim por diante, acho que 20 segundos subtraído de 30, a gente já pode copiar o valor. 89 copia, né, 48 copia, e 30 menos 20 dá 10, daí coloca aqui. E na sequência aqui também, né, terminou em 30, né, 90 graus, 18 minutos que eu copiei, né, 30 menos 20, 10 a gente colocou aqui. Acho que não precisa nem de calculadora também. E nesse caso, né, a gente tem 90 graus que eu copiei, né, 7 minutos que eu copiei, né, 20 segundos menos 10 segundos, 10 que eu peguei e coloquei aí. E se eu pegar e somar todos esses ângulos compensados, né, esse mais esse mais esse mais esse, daí já vê se ele fechou a conta direitinho. Né, se a gente subtraiu esse 1 minuto 10 segundos na compensação angular, ele tem que fechar no 360 graus perfeito, para a gente fechar um polígono sem sobrar espacinho de ponta solta. Então, como assim? Eu vou pegar e vou somar aqui, né, 89 graus, 46 minutos e 30 segundos que eu já tenho, eu vou somar com os outros demais valores, mais, então, 89, daí bolinha, né, 48, bolinha, né, 10, daí bolinha, mais, daí eu vou colocar aqui 90, bolinha, né, 18, bolinha, 10, bolinha, mais, daí eu vou colocar aqui 90, bolinha, 7, bolinha e 10 bolinha, que vai dar no total precisamente 360 graus. Então a gente já fechou aqui o ângulo. Você poderia fazer também a soma aqui das distâncias e anotar aqui o somatório de distâncias, o perímetro, porque ele é utilizado depois para a gente continuar a calcular aqui a compensação. E inclusive descobrir ali a coordenada, né, de cada um desses 4 pontos desse exemplo. Então eu vou aqui na sequência, né, fazer essa outra conta, né, 8.68 mais 11.04 mais 8.7 mais 11. Que daí a gente teria aqui esse valor, 39 metros e 42 centímetros. Daí na sequência a gente teria o cálculo de azimuths que a gente faria em relação ao azimuth inicial. Então aqui a gente tem, só para lembrar, né, a fórmula. Lembrar que aqui a gente fez um caminhamento horário com ângulos internos, né? A gente fez aqui, né, o 1, o 2, o 3, o 4, seguindo em sentido horário, e sempre a gente fez com ângulo interno, né? Daqui a gente virou em direção para cá, né? Daqui a gente virou em direção igual a setinha, né? Virou para essa direção. E nesse caso a gente vai somar a compensação.
daí que seria, inclusive, depois feita uma compensação em relação ao ângulo de 180 graus, se necessário. Ou seja, a gente vai somar mais o azimuth do ângulo compensado anterior, sempre, né? Daí esse mais esse, né? Esse mais esse a gente vai fazer junto já. E se necessário, a gente compensa subtraindo ou somando mais ou menos ali 180. Se a somatória for maior ou ultrapassar um pouquinho menos, né? Vamos lá. Então, nesse caso, eu vou puxar aqui a calculadora. Puxei aqui a calculadora e vou fazer, por exemplo, esse com esse, fazer a compensação. Fazer aqui 89, daí bolinha, 46, bolinha e 30, bolinha. Eu vou somar com esse azimuth, mais, daí 102, bolinha, né, 1, bolinha, e 13, bolinha. Daí a gente teria esse valor de 191, 47 e 43, que é maior do que 180. Então, eu vou ter que pegar e desse resultado, eu vou ter que tirar menos 180. Daí, nesse caso, eu anoto esse 11 graus, 47 minutos e 43 segundos. É o que eu vou rabiscar aqui. E, na sequência, eu vou, então, calcular o próximo, que é esse mais esse, né? O 11 eu já tenho, eu vou somar com aquele outro lá. Então, vai ser esse resultado mais... Eu vou somar com esse ângulo já compensado, né, que vai ser 89 graus, né, 48 minutos e 10 segundos. Daí esse valor, nesse valor que ele não chegou ao 180, eu vou somar mais 180. Ele ficou abaixo, né, que lá ele tinha ultrapassado, por isso que eu subtraí. Esse aqui não chegou a ficar maior do que 180, então nesse caso eu vou ter que fazer a compensação de somar mais 180. E esse valor eu anotaria aqui, né, 281 graus, 35 minutos, 53 segundos. E eu transferi esse valor, daí agora eu vou ter que continuar a conta. Esse resultado eu vou ter que adicionar com essa compensação angular. Daí então eu vou adicionar agora mais esse resultado mais 90, daqui minutos, né, 18 segundos aqui e 10 bolinha aqui dos segundos também. Daí, aqui, ele ultrapassou muito o 180. Então, eu vou pegar e vou subtrair menos 180 graus. E, nesse caso, eu vou anotar aqui o valor 191 graus, 54 minutos e 3 segundos. Agora, desse valor, eu vou somar já o valor do ângulo já com a compensação. Esse resultado, eu vou somar mais 90, 7, 10. E aqui eu tenho esse valor que ultrapassou muito o 180. Então, eu vou tirar esse resultado menos 180. 180 bolinha aqui de graus. E eu anoto aqui o resultado do valor ali angular já azimutado. Então, vai ser aqui os 102 graus, 1 minuto e 13 segundos que eu vou anotar, então, em relação ao azimuth. E, na sequência, o próximo passo envolveria calcular as projeções diretas provisórias de x e de y, que a gente tem essas fórmulas que, na verdade, é seno e cosseno, sempre da mesma distância. Lembre-se que o ΔX é seno e o ΔY é cosseno do ângulo de azimuth multiplicado pela distância. É sempre ali o ângulo do azimuth, que a gente já tem aqui, multiplicado pela distância que a gente mediu em campo. E daí, nesse caso, a gente vai pegar e vai copiar o valor aqui no ΔX e no ΔY. Como assim, eu vou puxar aqui a calculadora. Daí, daqui da calculadora, vai ser sempre esse vezes multiplicado pelo seno desse determinado ângulo. E o outro é o cosseno desse determinado ângulo. Então, aqui a distância, por exemplo, de 8,68, essa primeira distância, que eu vou multiplicar pelo seno desse valor aqui, né, 11 graus, daí 47 bolinha e 43 bolinha. Que ele vai dar esse resultado, que daí eu anoto ali aqui na coluna. E lembrar que em vez de seno, aqui a gente podia trabalhar com cosseno. Daí o cosseno desse mesmo ângulo a gente pega e anota para cá. Assim por diante. Daí na sequência a gente teria essa distância de 11,04 multiplicado pelo seno desse determinado ângulo já azimutado, né, que seria 281 nesse caso, daí 35
e 53. E aqui a gente teria esse valor, daí a gente marca com um sinalzinho do negativo, e para a gente pegar o ΔY, a gente pegaria aqui o ΔY, eu vou só tirar aqui em vez de seno, é cosseno, daí a gente marcaria aqui a distância 2. Aqui eu vou colocar 22 nesse caso, 22,0. E depois, na sequência, a gente faria para aquela outra distância a mesma coisa, né? 8,7, que a gente vai aqui multiplicar por esse ângulo já azimutado, né? 1,9, aliás, é o seno dele, multiplicado pelo seno de 191, aqui, é 54 e 3 segundos. E daí a gente anota com o sinal negativo aqui o valor, né? Copia o valor. Eu geralmente prefiro trabalhar sempre com 3 casas decimais, daí ele termina ali na casa dos milímetros, nesse caso. E aqui, em vez de seno, e se eu fizer aqui o cosseno? Daí eu vou aqui colocar o cosseno. Daí a gente já tem aqui, coloca com sinal de negativo e marca aqui esse valor do ΔY. E na sequência, eu vou aqui calcular também para essa distância e seno e cosseno desse ângulo, então vai ser 11 de distância multiplicado pelo seno desse valor aqui de 102, daí 13, que a gente teria aqui essa distância no ΔX, que eu pego e copio exatamente igual aqui da calculadora. E agora, e se eu colocasse aqui o cosseno, eu já teria o ΔY que eu pego e copio exatamente ali o valor. Daí é como termina em 8, né? Aqui vira um númerozinho 1. E depois você faz a somatória desses valores e coloca no finalzinho do ΔX e faz a somatória desses valores e coloca ali embaixo na variação do ΔY. Daí na sequência a gente pega e faz aqui a somatória da coluna e coloca, e a somatória da coluna e coloca. Daí, então seria 1,774 menos 10,815 menos 1,794 mais 10,759. Daí esse resultado a gente marcaria aqui embaixo, que deu negativo 0,076. E aqui no ΔY, eu vou também fazer a somatória, né, que seria 8,497 mais 2,22 menos 8,513 menos 2,291, que a gente teria no total esse valor que a gente anotaria lá embaixo também. Daí, na sequência, a gente calcularia a tolerância linear. A tolerância linear, daí a gente vai calcular segundo essa fórmula, que seria aqui a somatória das distâncias, ou seja, aqui o perímetro. Aqui a gente tiraria a raiz, ex ao quadrado, mais o EY ao quadrado. Lembrar que seria aqui a parte aqui do ΔX e do ΔY, que a gente vai pegar e tirar a raiz, depois de pegar e multiplicar. E tendo esse resultado, a gente pegaria o perímetro e dividiria. Então, eu vou fazer aqui as prestações, a continha igual tá aqui. Se você quisesse, você poderia digitar também na calculadora aí o valor para ver se está dentro da tolerância. Aqui, na verdade, está sim. Vou colocar aqui o menos 0,076. Daí eu vou fechar e vou colocar aqui ao quadrado. Mais, vou abrir parênteses, menos esse valor que deu aqui também. Daí ao quadrado. Colocar aqui o resultado e vou tirar a raiz. Tirei raiz dele de 0,013345, que vai dar esse resultado de 0,115, que eu peguei e deixei aqui. Lembrar que o perímetro, né, a soma das distâncias, é esse perímetro aqui, que a gente faria então 39,42, que eu vou pegar e dividir aqui pelo 0,115. Que daí, neste caso, eu tenho aqui 342,78 aqui de proporção da tolerância linear. Daí, na sequência, para eu ver se está dentro da tolerância, eu pego 1, divido por 300, e daí eu marco aqui que 1 dividido por 300 é 0,003. Aqui o que eu medi, o 1 para 342, é menor, né, do que 300. 0,0092 é menor do que 0,003, então ele está dentro, né? Portanto, está dentro da tolerância. Então, aqui ele está aceitável também como tolerância linear.
Se não tivesse dado, eu voltaria ali e recalcularia para ver se foi erro da minha continha mesmo, ou se dependendo, né, fosse provavelmente aqui deu errado e aqui deu errado e foi por causa da medição, foi por causa disso daqui. Daí neste caso eu teria que voltar em campo e medir os ângulos e medir também aqui as distâncias, principalmente também. Se a distância deu errado é porque mediu errado a distância. Se o ângulo não está batendo e não é por causa da continha, talvez seja por causa exatamente da medição, se ele está fora da tolerância, e aqui também se deu fora da tolerância. Se foi da parte de distâncias, de x e y, daí seria por causa da medição de distâncias. Se na compensação angular o ângulo ele está muito além, né, daquilo que seria permitido, daí você teria que medir os ângulos também ali em campo. Dando sequência, o próximo passo seria o cálculo dos resíduos das projeções diretas em x e y. Daí a gente teria aqui a somatória dos erros do x e do y, que a gente vai fazer vezes ali a distância dividido pelo perímetro. E a gente anotaria aqui em cada uma dessas colunas. Eu vou puxar aqui a calculadora para mostrar. Puxei aqui a calculadora de volta. Então eu vou, por exemplo, aqui para x, eu seria aqui o menos 0,076 multiplicado por 8,68, que eu vou dividir pelo perímetro que a gente teria desse exemplo aqui, que seria 39,42. E nesse caso, aqui entrou o answer sem querer, pronto. Eu tirei, daí menos 0,07 vezes 8,68 dividido pelo perímetro, que é 39,42. Então aqui a gente teria esse valor que a gente colocaria, né, a gente colocaria bem aqui, da coordenada do x. Esse seria desse valor aqui do erro do perímetro que eu coloquei, multiplicado aqui pela distância, e daí a gente dividiria aqui pelo perímetro. E mesma coisa para y, que a gente pegaria e só trocaria depois para esse valor. Daí pegou, chegou ao resultado, daí você anota ali no valor, né, do resíduo de x. Para dar sequência, como aqui é igualzinho, no final, a conta, troca só a parte aqui do comecinho. Então aqui a parte do comecinho, que em vez de 0,76 é menos 0,87, aqui no caso do y. Eu só troco aqui e já anoto aqui o valor do y. E assim por diante. Daí na sequência seria a somatória do erro aqui do x, que é menos 0,076, que eu vou multiplicar aqui pelo valor da distância, que seria 11,04, e depois eu vou dividir aqui pelo perímetro, que seria 39,42, que eu esqueci de colocar aqui o 39 é ponto, perdão, aqui. Daí a gente tem o menos 0,076, que é multiplicado ali pela distância, nesse caso 11,04, que é dividido ali pelo perímetro. Daí esse valor a gente anota ali o resíduo também de x, que é 0,021. E lembrando que, parecido com essa conta, a gente também tem a compensação aqui do y, só que o ΔY seria aqui esse valor. Então aqui seria o valor de menos 0,87. E daí a gente já anota ali a compensação ali do y. E na sequência, para a gente fazer a compensação aqui do próximo passo, nesse caso, a compensação aqui é menos 0,76, né, do x, e a distância é de 8,7. E nesse caso, menos 0,076 vezes aqui essa distância, dividido ali pelo perímetro, a gente vai ter esse valor que a gente pega e copia então, né? Menos 0,0177 seria menos 0,017. Eu geralmente paro aqui nas 3 casas decimais. E lembrar que para y é só pegar e trocar aqui a compensação pelo y, que seria menos 0,087, e multiplicado por essa mesma distância, dividido por esse mesmo perímetro, a gente pega e anota, passa limpo aqui o valor. Daí tá quase terminando aqui, né? É só pegar aqui esse último valor, que é aqui 7,6, multiplicado por essa distância, aqui é 11 metros, e dividido pelo mesmo perímetro. Então, nesse caso, a gente pega e anota esse valor aqui, 0,021, e aqui a gente já troca para a compensação angular do ΔY, para a gente anotar também esse valorzinho aqui para baixo, né, 0,024. A gente anota ali.
Daí pode fazer a somatória de todos eles, da compensação de resíduo ali de x e também do y. Daí eu vou então aqui só fazer aqui a somatória, né? 0,017 mais 0,021 mais 0,017 mais 0,021. Daí a gente teria essa somatória que a gente anota ali da somatória de resíduos do CX. E eu vou calcular também o resíduo aqui do CY. Vamos lá, então vai ser 0,019 mais 0,024 mais 0,019 mais 0,024. E nesse caso a gente teria esse resíduo aqui que a gente pode anotar. Né? Se fez aqui com a somatória, né, fez ali em Excel, provavelmente ele daria 86, 87, devido ali às casas decimais. Daí, na sequência, você faria o cálculo das projeções compensadas de ΔX e também de ΔY. Daí, o ΔX mais o resíduo seria igual aqui à projeção compensada. E assim como o ΔY com a compensação de Y, esses dois somados estaria aqui dando a projeção compensada do ΔY. Daí, neste caso, depois por último, você arbitra um valor, por exemplo, 100, 50, a maioria das vezes geralmente é 100, e daí você soma depois esse valor respectivo. Então seria a soma aqui esse com esse. Daí você teria esse resultado, né? Soma esse com esse. Daí você teria esse resultado. Daí soma esse com esse, você teria esse resultado. Esse com esse, você teria esse resultado. Né? Soma esse com esse, você teria esse resultado. Né? Soma esse com esse, você teria esse resultado, né? Igual aqui a continha. Daí soma um com outro, você teria esse resultado. Daí seria só pegar e fazer a somatória. Você pode pausar esse vídeo, né, se necessário. E depois você soma 100 mais esse valor. Daí esse valor mais 100. Esse valor mais 100. E assim por diante, esse valor mais 100. Você poderia testar, calcular também com a caderneta de campo e essa memória que foi utilizada também do levantamento em campo, essa caderneta e esse croquis. Você poderia determinar o levantamento dessa poligonal, daí você poderia copiar a tabela que estava aqui antes, é claro, né, as colunas aqui, as células você deixa vazia, para terminar de passar e tentar calcular o azimuth desse primeiro ponto de partida inicial, esse 0pp, que o azimuth tinha esse valor, de 106,52 minutos e 7 segundos, e as coordenadas daquele primeiro ponto seriam exatamente essas daqui. E como tolerância angular, você poderia utilizar esse valor, lembrando que aqui seria a raiz do número de ângulos medidos nessa poligonal. Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, daí você colocaria aqui raiz de 5. E nesse caso, aqui a tolerância de erro linear seria de 1 para 2000, que você poderia pegar e calcular também para ver se está dentro ou não. Tem a resolução aqui na sequência que você pode pausar o vídeo para ver depois se você conseguiu fazer certinho, mas que já estaria aqui na sequência, né? Primeiro você faria a verificação do erro angular, que seria somatório dos ângulos medidos, e depois você verificaria se está dentro, se está menor do que a tolerância angular, que nesse caso estaria dentro, né? 16 aqui segundos é menos do que 22 ali segundos, tanto para mais quanto para menos. E aqui a correção do erro angular, a maior correção se dará no ângulo formado pelos menores lados da poligonal. O sinal da correção deve ser contrário ao sinal do erro. Então, verificação ali da somatória dos ângulos corrigidos seria ali nesse caso tem 5, né, pontos, então seria 5 mais 2, daí multiplicado por 180. Daí você pegaria e verificaria se ele está dentro também. E depois você faria o cálculo dos azimuths segundo essa fórmula. Daí você azimutaria cada um dos ângulos já corrigidos ali com a distribuição. E nesse caso, o cálculo depois das coordenadas provisórias, você realizaria considerando-se 3 casas decimais após a vírgula. Daí você até poderia copiar, mas eu geralmente paro nos 3 depois da vírgula ali do metro, que já pararia com precisão milimétrica, que é mais do que suficiente para uma medição de um terreno. E daí no máximo erraria um dígito ali dos milímetros, né, dependendo da precisão que você fez aí na continha. E continuando, você verificaria o erro linear, se está dentro. Aqui ele está dentro, porque esse valor é menor do que esse valor, né? Se você divide por um número maior, você vai ter um resultado menor, então aqui está dentro. O erro planimétrico está menor do que a tolerância linear. E continuando, você calcularia as coordenadas corrigidas também, que você verificaria se ele está dentro
do valor permitido, e depois o cálculo das coordenadas corrigidas você pegaria e somaria ali em relação ao y, em relação ali ao cosseno, que você faria aí a conta, e depois você daria por fim a coordenada final dos pontos da poligonal, já arredondadas para centímetros com 2 casas decimais, ou se você quisesse deixar com precisão milimétrica, também poderia. Esse seria o resultado final. Espero que você tenha curtido. Bons estudos, bons projetos, mas a gente se vê então numa próxima.